Olá, eu sou Caio César, sou psicólogo e sócio-colunista aqui da Sociedade dos Psicólogos e hoje eu vou apresentar o conteúdo dessa semana. Escolhi, para essa semana, falar sobre um transtorno mental em específico. E, na verdade, é um transtorno de personalidade. Vou começar falando um pouco só para lembrar quem já sabe e dar situar um pouco melhor quem ainda não se deparou com o que é um transtorno mental. Quem ainda não tem certeza, não sabe o que é isso. Bom, o transtorno mental, ele é um conjunto de sinais e sintomas que afetam nossa vida social, afetam nossa vida produtiva, ou seja, amizade, relacionamento, trabalho, de uma maneira em que há sinais e sintomas constantes, tem uma duração que se repete e, de fato, não, e essa é a parte mais importante, né? De fato, não tem uma causa puramente fisiológica, não tem um motivo fisiológico que venha do organismo, da biologia diretamente, pensando assim, que o justifique. Então isso caracteriza um transtorno mental. E aí, né, às vezes ele pode gerar ali uma dificuldade de se adaptar, uma dificuldade de participar da sociedade, e aí que a gente recorre à psicologia, recorre à psiquiatria para ajudar a pessoa a se organizar melhor dentro do seu transtorno mental. E eu escolhi hoje um transtorno de personalidade, que é o transtorno de personalidade borderline. Só para complementar a explicação sobre o que é um transtorno mental, eu vou trazer a definição de um transtorno de personalidade. O que é um transtorno de personalidade? Ele é um conjunto de coisas, né, como, por exemplo, comportamento, formas de adaptação, e inclusive afeto, cognição, né, como a pessoa filtra seus impulsos, seus desejos, e tudo isso que vem acontecendo de uma forma que não se adapta ao que a gente espera na cultura, inclusive ao que costuma ser saudável para as pessoas, o que faça bem. Muitas vezes quem tem um transtorno de personalidade sofre muito com isso e tem uma dificuldade ali de se sentir igual, de se sentir equiparado às pessoas. E uma diferença muito acentuada que geralmente causa um sofrimento maior. E a diferença do transtorno de personalidade para um transtorno, por exemplo, de humor, um transtorno de ansiedade, é que um transtorno de personalidade, ele começa geralmente muito cedo. Às vezes os sintomas eles vão se organizando de uma forma em que aquilo se confunde com a própria personalidade da pessoa. Então, a pessoa sempre se viu dessa maneira, desde que ela constituiu si mesma, desde que ela se entende por gente, ela traz ali alguma coisa, alguns elementos, né? Isso fica geralmente mais acentuado, mais elaborado na fase adulta e às vezes tem uma certa declinação, tem um certo declínio lá na fase mais adulta da vida, entrando na terceira idade, ou um agravante. Varia muito de caso para caso. Não é algo passageiro. O transtorno de personalidade, ele tende a ser muito mais rígido, né? Não tem um evento em específico que causa aquilo, não tem uma situação em específico que conduz ao transtorno. Na verdade, ele vem conduzindo muitas situações boa parte do tempo. Então isso faz parte daquela pessoa desde que ela começa a se entender por gente, mas ela começa a perceber essa diferença ali mais na adolescência, na fase adulta, e quando de fato você está entrando na sociedade, quando de fato essa pessoa passa a fazer parte ali de mais grupos além do grupo familiar. Então um transtorno de personalidade é muito mais difícil de ser detectado a princípio, porque ele precisa ali já apresentar uma disfunção um pouco maior e também precisa de um diagnóstico diferencial. Você precisa diferenciar ele de alguns outros transtornos que às vezes podem até estar associados a esse transtorno de personalidade. Por exemplo, o que é importante nisso? É importante ter um diagnóstico para poder direcionar o tratamento, né? E aí, agora vamos direto ao transtorno de personalidade borderline. Bom, é um nome que vem aí da junção de
border e line, né? Que isso quer dizer linha de fronteira em inglês. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em alguém que está ali sempre no limite, na fronteira. Tanto que outros nomes para esse transtorno são, por exemplo, transtorno de personalidade limítrofe e transtorno de personalidade fronteiriço. E quando a gente utiliza essa nomenclatura, é porque isso tem um pouco a ver com as características mais observadas no transtorno. Quais características a gente está falando? Bom, principalmente a inconstância. São pessoas que tendem a ser bem inconstantes, elas tendem a mudar de ideia muito rápida. Isso, inclusive, é muito confundido no senso comum com a ideia de ser alguém bipolar. O transtorno afetivo bipolar é outra coisa. Agora, o transtorno de personalidade borderline, ele de fato tem essa característica de alguém que tem mudanças bruscas de humor, que tem mudanças bruscas de ideias para a vida, de objetivos, de amizades, de amores, de olhares de amor ou ódio para alguém. Tem uma dicotomia muito grande, um maniqueísmo muito grande, ou seja, vê só o preto ou branco, o bem ou o mal, vê só as pessoas como boas ou ruins, vê a si mesmo como bom ou ruim. Tem ali sempre uma fronteira, nunca cruzada completamente, mas dificilmente ela não é ali atravessada. E essa fronteira, ela às vezes está ali no limite, né, do que a gente pode considerar como parte da realidade, do que não é parte da realidade, do que é real, do que não é, do que a gente entende como algo que faz parte ali da cultura, do que a gente entende que não faz. Então a pessoa fica nesse limite, assim, né, entre o que ela sente e o que é colocado para o mundo. E às vezes essas pessoas também levam essa dicotomia para os objetivos de vida, para a carreira, para os valores, para as opiniões, né, até para as amizades. Então, às vezes, algo que era considerado muito bom durante um tempo, de repente não é mais, de repente se torna o pior, de repente se torna a escória, de repente se torna a pior opção de todas. Algo, alguém, né? Muitas vezes até essas mudanças que as pessoas têm de objetivo quando elas sofrem desse transtorno, se conectam, por exemplo, àquele comportamento sedutor, aquele comportamento atraente. Então, se a pessoa tem uma ideia de carreira, de um curso que ela quer seguir, ela é capaz de levar outras pessoas junto, né? Então, existe ali um convencimento muito grande. Porém, isso também se liga à dependência que a pessoa possui. Claro, tudo isso ainda tem um fator, que é o fator da impulsividade. A pessoa tem uma dificuldade muito grande de filtrar o que é dela do que é do outro. Tem uma certa dificuldade em conter-se nos próprios impulsos, porque é como se a pessoa estivesse em carne viva, como se vivenciasse o mundo de maneira muito, muito intensa. Na verdade é isso que acontece. O mundo é vivenciado emocionalmente da maneira mais intensa possível. Então as coisas são reais, apesar de parecerem desproporcionais, é como a pessoa sente aquilo. E a impulsividade acompanha isso. O comportamento impulsivo acompanha isso. E aí, quando a gente fala de impulsividade, a gente pode pensar também em alguns comportamentos autodestrutivos, como jogos de azar, dependência de substâncias, abuso de substâncias como álcool e outras drogas, direção de forma imprudente. Às vezes ali pode ter uma compulsão alimentar, mas depois vem a culpa e aí pode ter uma bulimia, gastos excessivos, comportamento sexual inseguro, né? Então às vezes a pessoa se expõe a situações de risco e pode até se envolver numa gravidez indesejada ou até contrair ISTs, por conta dessa impulsividade, de poder ser manipulada com facilidade, já que existe ali uma dependência de um outro que é idealizado, e consequentemente a gente acaba olhando todo esse quadro, né, tudo que está em torno disso, e existe uma chance de esse conjunto de coisas trazer um prejuízo muito grande para a vida da pessoa, para a própria autoestima, para a própria autoimagem.
E às vezes um dos resultados desse conjunto, desse número grande de questões que afetam a vida, um desses resultados é o suicídio. Tanto que na população em geral, a gente tem 0,1 ou 0,01 de índice de suicídios. Preciso confirmar esse dado depois. Porém, na população que sofre do transtorno de personalidade borderline, esse índice vai de 8 a 10%. Então é um aumento muito grande, é um risco muito maior. E geralmente está associado também a esse transtorno à automutilação. E nos relatos das pessoas, existe ali aquela coisa que a dor física acaba sendo um atenuante para a dor emocional, que é muito intensa. E aí, para a gente pensar, por exemplo, numa causa, o que faz com que alguém, entre aspas, desenvolva um transtorno de personalidade borderline, é uma pergunta muito mais difícil de ser respondida. É mais fácil a gente pensar nos fatores que estão associados a quem já foi diagnosticado com esse transtorno. Então não é raro a gente encontrar ali pessoas que sofreram negligência, abandono, violência física, violência sexual, ou presenciaram violência física, violência sexual, tiveram ali grande estresse em momentos da infância, por exemplo. E por que a infância? Qual que é a influência da infância nesse ponto? A influência da infância é que ali, principalmente na primeira infância, e talvez indo até ali para uns 6, 7 anos de idade, é quando a criança está desenvolvendo a sua forma de experienciar o mundo. Também desenvolvendo as suas conexões neuronais. O que acontece ali acaba, às vezes, sendo uma grande baliza para o que vai acontecer depois. Já que, se a gente tem um período da vida onde há muito estresse emocional e as nossas conexões neuronais estão começando a ser criadas e ampliadas nesse cenário, a tendência é que a gente tenha mais facilidade de vivenciar eventos com essa característica. A gente tenha mais facilidade de acessar esse tipo de emoção que foi tão estimulada em nós, numa idade onde nosso desenvolvimento neurológico era muito intenso. Então é possível que isso se repita ao longo da vida. É possível que o que foi experienciado ali se torne um contorno para a vida em diante. E essa é uma hipótese que permeia o transtorno de personalidade borderline. Porém, há a possibilidade de ter uma influência genética, mas, de toda forma, não são todos os casos que recebem esse tipo de diagnóstico que tem essas características. Não são todos. Mas a grande maioria, sim. A grande maioria, de fato, traz ali algum desses eventos de maneira mais marcada. E o tratamento envolve medicação, o tratamento envolve psicoterapia, envolve a quebra de preconceitos, envolve a informação, envolve esse acolhimento da família, dos amigos e o processo da pessoa, de se reconhecer nessa condição. Há alguns casos em que após os 40 anos há uma diminuída muito grande dos sintomas, uma remissão, e às vezes a parentalidade também tem um papel importante na melhora desse quadro. A gente está falando de casos em que a gente tem esses fatores associados, por exemplo, e é um transtorno que ele é mais comum de ser encontrado em mulheres do que em homens. Essas são algumas características em geral. É claro que eu estou falando de características, eu estou falando de sintomas, eu estou falando de questões isoladas. É muito difícil a gente fechar um diagnóstico já sendo profissional, já tendo outros profissionais nos acompanhando. Porque ele tem que ser um diagnóstico feito por uma equipe multi e interdisciplinar. Mas o diagnóstico de um transtorno de personalidade borderline é um dos mais difíceis de se fechar. Muitas vezes ele se confunde com outros. Muitas vezes ele está associado a outros. Então, um alerta para quem está vendo esse vídeo: não tente diagnosticar o coleguinha, muito menos se autodiagnosticar. Porque característica e sintoma não definem diagnóstico.
Não é isso que é apenas o observado. Tem muito mais coisa que envolve um diagnóstico. Então não é porque você se identificou com alguma coisa, ou percebeu um coleguinha, um familiar, que você vai fechar um diagnóstico com essas informações que estão sendo bem simples, né, quando a gente pensa na forma que elas estão sendo passadas aqui. Dito isso, aviso importante, a gente prossegue. E vamos prosseguir com uma recomendação de filme. Para quem quiser ver uma retratação, claro, cinematográfica, porém que tem ali alguns componentes que compartilham às vezes da realidade de quem possui esse transtorno, eu indico o filme Atração Fatal. Tem o Michael Douglas no filme, e o outro que eu indico que tem a Angelina Jolie e a Winona Ryder, do Stranger Things, é o Garota Interrompida. Então são dois filmes ótimos para ilustrar esse transtorno. Claro que o que foi dito aqui hoje foi uma forma mais simples, né? Mais acolhedora, mais inclusiva. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse transtorno, você pode checar os manuais diagnósticos e estatísticos, como por exemplo o Manual Diagnóstico Estatístico, que é o DSM-5 da atualidade, o CID-10, você pode checar lá esses pontos do transtorno de personalidade borderline, mas principalmente o ideal é checar também a literatura teórica, né, também conversar com profissionais é sempre muito importante para tirar dúvidas. Inclusive, qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, comenta que a gente vai responder. Mas esse é o conteúdo da semana. Vamos ficar com isso por hoje e qualquer dúvida, a gente está aqui. Qualquer sugestão, a gente está aqui. Seja sempre bem-vindo, bem-vinda à Sociedade dos Psicólogos. A gente não repara no cabelo molhado, não repara na roupa diferente. Eu vim correndo avisar que faltou um conteúdo para esse vídeo. Faltou dizer que ele é só uma pequena amostra de um curso completo de psicopatologia que a Sociedade dos Psicólogos já oferece e você vai poder se inscrever e garantir a sua vaga entrando em contato com a gente. Clica no link aqui e já reserva o seu lugar, porque é um curso completo que vai falar sobre transtorno de personalidade borderline, vai falar sobre vários transtornos de personalidade, transtornos de humor, transtornos de ansiedade. Se você quer realmente aprender aquilo que diz respeito à psicopatologia, você vai ter um curso completo para saber sobre isso. E voltado, principalmente os profissionais da área. Esses sim podem utilizar isso para melhorar os seus diagnósticos. Mas quem quiser aprender sobre o assunto, é uma ótima oportunidade, porque ali a gente vai se aprofundar e tem conteúdo de qualidade. Mas eu recomendo você se inscrever o mais rápido possível, porque as vagas precisam ser limitadas para poder ter uma certa qualidade nesse curso.